Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao 60 Pode Mais, o podcast que joga a luz nos novos 60 a mais e nas questões que os cercam. Gravado no estúdio do Clube Empreendedor Brasil, a quem agradeço o apoio. Eu sou Carla Cabral e o tema de hoje é um tema interessantíssimo, porque nós vamos falar sobre identidade, coragem, liberdade, envelhecimento também feminino e sobre o momento que o corpo da mulher volta a pertencer a ela mesma. Durante muito tempo disseram para nós todas, né, o que a gente devia fazer, como a gente devia se comportar, né, como a gente devia se vestir. Mas acontece que quando a mulher decide que seu corpo não existe para agradar ninguém, e sim para ela mesma, para expressar quem ela é, minha filha, aí a gente vai longe. Então, no episódio de hoje, vamos conhecer duas mulheres que desafiaram expectativas de formas muito diferentes. Uma começou o balé aos 60 anos e transformou esse sonho em um movimento que impacta outras mulheres, um projeto muito bonito. E a outra encontrou no polidense, aos 60 a mais, uma forma de força, liberdade e superação. Ela é campeã nacional e internacional, é uma atleta de polidense e, na verdade, ela vai explicar aí como é que é esse esporte para a gente. Sejam muito bem-vindas, Lu Fernandes e Sandra Veloso. Muito obrigada pela presença de vocês. Olha, eu que agradeço, Carlos, o convite, porque eu acho que a gente expressar a nossa identidade como mulher madura e em esportes maravilhosos como os nossos é muito engrandecedor. É um prazer estar aqui Inspirador. Obrigada, Lu. Faço minhas as palavras da Sandra. Um prazer imenso estar aqui. Obrigada pelo convite. E é sempre bom a gente estar falando. Eu costumo dizer que a gente hoje falar sobre essa terceira idade, esse momento que a gente vive, a gente está construindo um futuro para as nossas filhas. Com certeza. Muito importante. Bom, gente, então, para você, né, que está ouvindo, curte esse episódio, tá? E, ao final, compartilha com alguém aí que vai gostar de ouvir isso também. Bom, a gente vai começar conversando sobre as atividades que vocês desenvolvem, as atividades físicas que vocês desenvolvem. Aí eu vou perguntar primeiro para a Lu uma coisa que você me falou, que eu fiquei aqui pensando, que você sempre quis fazer balé na sua vida, né? Mas você não tinha coragem. Coragem de quê? Então, porque o balé ele tem uma exigência, né? Existe um padrão de que o balé se começa na infância. Eu não fiz balé na infância. E depois que você passa desse momento, passou da adolescência, você já vai fazer um balé adulto. E nem todas as pessoas adultas têm coragem, porque enfrenta-se um preconceito. Querendo ou não, enfrenta-se um preconceito. E como eu convivo com bailarinos há mais de 20 anos, aprecio o balé, como espectadora, estou sempre presente nas apresentações. Para mim, começar o balé aos 40 anos, por exemplo, quando eu tive vontade do balé adulto, é preciso, antes de tudo, muita coragem. E essa coragem eu não tive. Eu não tive essa força. E com 45, 50, 55 também não. Só os 60. E por que só os 60? Porque foi justamente nesse momento que você resolveu dizer sim para esse desejo, né? Porque quando eu completei 60 anos, foi um divisor de águas. E eu disse para mim mesma, ou eu começo a fazer as coisas que eu tenho vontade de fazer e não fiz, porque eu já dei uma volta e eu já estou caminhando meio que para o final. Então, eu já estou descendo. Eu tenho que começar agora. Se eu não começar agora,
Depois vai ser pior. Depois vai ser pior. E como é que foi entrar nessa sala de balé? Acho que eu tenho essa curiosidade, né? Pois é, eu fiz uma primeira aula. Bom, primeiro, falando do começo, eu fiz uma primeira aula numa sala de aula convencional e eu não me adaptei. Por quê? Porque eu tenho um problema auditivo, uma questão auditiva. Então, eu não via o comando, a orientação da professora. Hoje, já resolvi, uso aparelho auditivo e sou muito feliz com o aparelho, porque mudou minha vida completamente, mas isso é uma outra história. Mas eu comecei nessa turma convencional, não me adaptei. E antes de começar, eu fui com muita insegurança, né? Com muito medo das críticas que poderiam vir, dos olhares que poderiam acontecer para mim. Mas a primeira pessoa com quem eu falei foi a Ana Botafogo, que é uma pessoa próxima. E eu disse para ela, Ana, eu estou com vontade de fazer balé. Por que eu falei com ela? Porque eu queria sentir. Porque se ela dissesse para mim, não, Lu, vai inventar moda com 60 anos, deixa isso para lá, né? Vai fazer outra coisa. Mas ela disse, que ótimo, eu quero te dar uma aula. Então, assim, ela meio que me deu o aval. Foi sua madrinha, né? Minha madrinha. Bom, Nossa. Aí eu comecei a fazer aulas com uma professora particular. Minha primeira foi uma jovenzinha, excelente bailarina, Gabriele. E depois a Cláudia Freitas, que é minha professora até hoje. Faço aulas particulares com ela. E assim que eu comecei a fazer aula, eu criei o meu perfil, Balé aos 60, e comecei a incentivar várias pessoas. Assim, foi muito orgânico. E eram meninas de 15, 20, 30, 40 anos que não tinham coragem de entrar numa sala de aula para fazer o balé adulto por conta do preconceito. Então você realmente incentivou todas essas diferentes gerações para não passarem o que você passou, né? Porque você foi empurrando, mas não conseguia deixar esse desejo ali dentro. É muito difícil isso, né? A gente ficar se tolhindo, né? Mas que bom que você chegou no momento e que foi, né? Pois é, não. E é uma coisa maravilhosa, que assim, uma das melhores coisas que eu fiz. E se eu pudesse dizer para qualquer pessoa hoje, para qualquer jovem que não fez balé e que tem vontade, faça. Ótimo. Agora, Sandra Veloso, a mulher por trás do perfil Vaidosa, que acho ótimo esse nome, Sandra. Acho incrível, Vaidosa, porque é uma sigla, né? Tem um significado por trás. Eu, quando quis fazer o nome, né, eu ia colocar Vida de Atleta Idosa. Mas disse assim, é muito grande. Eu falei assim, então vou colocar as iniciais idosa. E ficou uma coisa, sem pensar, uma aceitação muito grande. Porque ele tem, assim, um duplo sentido. Sim. Porque ser uma mulher no polidense, todo mundo acha que é uma mulher super vaidosa, uma mulher que está aberta, né, para o mundo, né? E é sobre isso também. E é interessante que é V.A. Idosa. E aí o polidense é uma atividade que você começou depois dos 60, não é isso? Não, eu comecei aos 50 anos. Não, aos 57 anos. Bom, quase 60 e mesmo assim numa idade já que avançando. As pessoas não associam, né, que mulheres dessa idade vão começar, acham que é uma coisa para jovem. Por que você escolheu o polidense? Olha, eu sempre gostei de atividades físicas e sempre gostei de atividades diferenciadas. Eu vinha de corridas, eu era meia maratonista, e no momento eu resolvi assim, gente, vou mudar. 10 anos de corrida, vou mudar. E encontrei o polidense como um desafio de uma mudança. E ele se tornou uma coisa bem maior, porque eu sou uma competidora e eu fui a campeonatos e mostrei a mim e a outras pessoas que nós podemos, né, estar junto com pessoas mais jovens e, mesmo assim,
está mostrando todo o nosso potencial de uma mulher madura. Eu sou a primeira mulher, a primeira atleta brasileira, né, 60 a mais, a competir no pole dance. Porque quando eu comecei a competir, ainda não existia essa modalidade de 60 a mais. Eu fui a pioneira, né? Porque eu competia 50 a mais, já com 60 anos. E, para mim, foi uma coisa assim, desafiadora, né? Como a Lu falou, que é um esporte totalmente para jovens, não para crianças, também para crianças, mas geralmente as pessoas fazem, imagino, pole dance mulheres de 18, 20 anos, novinhas, lindas, maravilhosas, tem aquele corpo padrão, aquela idade padrão. E eu entrei nesse esporte desmistificando tudo isso. Uma mulher de 57 anos, numa turma de meninas jovens, com um corpo que também não é padrão, porque o padrão, não existe padrão, né? Vamos dizer assim, né? Porque exige força, leveza e um padrão diferenciado, e fui logo competir, né? Com 3 anos eu já estava competindo no campeonato que é mundialmente, um campeonato mundial, e já trazendo pódio, e muito feliz, competindo com mulheres de 10 anos a menos, né? Lógico. Porque entre 50 e 60, gente, não parece não, mas é uma diferença gritante, né? São 10 anos, né? Sim, com certeza. Então, foi uma coisa assim, e muito prazerosa, porque nós não sabemos da capacidade do nosso corpo. Quando eu comecei o pole dance, eu entrei assim, vamos fazer, né? Mas como a Lu teve a Ana Botafogo, eu também tive assim, uma pessoa que me incentivou também muito, que foi a Lorkin Kepuá, foi a primeira pessoa que eu vi dentro de um estúdio, e é uma atleta, professora maravilhosa, e eu vi aquilo assim, falei, gente, é isso que eu quero para a vida. E quando você chega no estúdio, aí você vê movimentos, não sei se vocês veem isso no Instagram, né? O que é o pole dance? O pole dance é acrobacia em uma barra. Uhum. É alta performance em uma barra. É uma ginástica olímpica em uma barra. Não, e precisa ter muita força, muito abdômen. Muito abdômen. É porque levantar ali é impressionante. E participar de um campeonato é uma coisa, assim, é muita disciplina, é muito treinamento, porque você treina movimento, treina técnica, e treina força, e treina flexibilidade, e treina o mental também, que imagina você em uma barra de 4 metros de altura, com uma plateia imensa, juízes, e você tendo que se apresentar e fazer como se aquilo fosse a coisa mais suave do mundo, que você não está fazendo força, não está fazendo... Tá? Então, é necessário, e é desafiador, mas da mesma forma é apaixonante. E como é que foi a reação das pessoas à sua volta, familiares e amigas? Amigas, às vezes, são as que mais criticam. Sim, olha, eu digo assim que eu tive muita coragem, eu me sinto uma mulher que se redescobriu, porque é ter coragem, porque fazer um esporte que é super estigmatizado, que é um esporte que ninguém pensa o pole dance como esporte. Todo mundo pensa como uma atividade de dança, de boate, de strippers. Agora, imagina o quanto que eu ouvi. E vou te falar uma coisa. Inicialmente, eu também tinha esse preconceito. Porque, como eu te falei, eu comecei no poliesporte, né? Numa academia, fazendo esportivo, é força, é subir, é campeonato, onde você tem que colocar um shortinho, que não pode aparecer um mínimo de popinha de fora, você tem que ter uma força, você tem que ter um comprometimento. E quando as pessoas falavam assim, você faz pole dance? Você falava assim, não, eu faço poliesporte. Até que eu vi que ninguém entendia o que era poliesporte. Até que uma vez me perguntou, você nada? Eu, não. Mas o que tem pole com a natação? Achava que era
Polo Pole. aquático. Não, achava que era pole. De vários De vários esportes esportes. em um só. Entendi. Aí depois eu, uau, eu campeã pan-americana, campeã brasileira, e, sabe? Aí a pessoa perguntava, sabe nadar? Eu não, a pessoa não, é uma mentirosa, porque ela não entendia. Então eu comecei a falar, porque eu tinha esse preconceito. Entendi. Até que um momento eu falei assim, não, gente, eu quero abraçar todas as vertentes, né? E eu fui também para o poliexótico, que também fui campeã em poliexótico. Esse é ainda mais desafiador, porque não tem categoria de idade. Você vai com 18 em diante, né? Entendi. Agora, vocês, eu vou perguntar para as duas. Depois eu quero saber o que é esse poliexótico, mas eu queria saber se vocês hoje se sentem mais livres do que aos 30 ou 40 anos. Com certeza. Com certeza. Uma coisa que a idade traz é a liberdade. A liberdade, assim, em vários sentidos. Desde a liberdade de dizer não, que é uma palavrinha que, quantas vezes, isso é claro, depende muito da personalidade de cada pessoa, mas quantas vezes eu deixei de dizer não quando era mais nova e hoje eu tenho essa facilidade e a liberdade de fazer e dizer e falar aquilo que você tem vontade de falar. Interessante isso. Totalmente, eu concordo tremendamente com a Lu. Aos 60 anos, assim, temos muito mais liberdade. Para começar, menopausa. A gente fecha a fábrica e começa o parquinho de diversões. É sobre isso, né? E sem contar que vem a maturidade, vem o autoconhecimento, você se conhece mais, você se compara menos, você julga menos a si e os outros. Eu acho que a gente fica mais livre em relação ao mundo, tá? Não queremos assim, não quero caber. Não existe mais aquela coisa de você dizer o sim para você poder caber em determinados lugares que, de repente, não te faz o menor bem e você está ali porque por uma necessidade de ser aceita. Porque quando somos jovens, nós temos uma crença assim, de grupo, de estar junto com amigos. Quando chega uma certa idade, eu acho que a solitude, né? Você tem os seus momentos que você fica tão apaixonada, eu pelo menos digo assim, meu lado, fico tão apaixonada por mim, e vem tantas conversas, e tanta coisa que eu fico assim, gente, eu me vejo assim, a gente já, qual a mesa que eu vou sentar? Vai me acrescentar? Vai me agregar? Não saio de casa, sabe? Não, muito obrigada, eu vou ficar com o livro, eu vou ficar, sabe, com meus pensamentos, com a minha família. A gente começa a se curtir muito mais. A gente começa a fazer as nossas escolhas, né? Escolhas. E a se escolher também, porque a gente tem uma fase da vida que a gente não se escolhe, a gente escolhe o outro, né? Cada momento, até mesmo na adolescência que você falou, né? A gente escolhe pertencer a um grupo e se identificar com esse grupo e por aí vai. Fora que a mulher tem essa questão, né? A vida toda dessa coisa do comportamento feminino, né? Que é muito ditado, cheio de regras, e que muitas vezes a gente quer quebrar essas regras, mas se a gente quebra, a gente se torna inadequada. E aí vem milhões de outros conflitos e cada um enfrenta se pode ou não, né? Se quer ou não. Mas a gente meio que entra nesse papel agora novamente, né? Porque querem dizer o que nós podemos e o que nós não podemos, o que devemos e o que não devemos fazer, porque somos mais velhas, somos 60 a mais. Então, acho que a mulher ela está sempre nesse lugar de ser julgada, de dizerem, de pensarem que podem dizer para a gente o que a gente tem que fazer e o que a gente pode fazer. As regras, né? Cabelo, corpo, roupa, todo mundo gosta de falar, mas eu acho que nós, esses novos 60 a mais que eu falo, que eu jogo luz aqui nesses novos 60 a mais,
a gente ligou aquele botãozinho que não liga mais para ninguém, para a opinião dos outros. É sobre isso. Eu vejo essa liberdade. Eu não tenho necessidade de caber. E eu acho também, o outro também não tem, sabe? Que se meter, de que se dizer... meter. E também o seguinte, além de... Eu não vou julgar onde você está, o que você está fazendo. Eu acho que esse julgamento muito assim, quando você falou comigo sobre quais os julgamentos que eu tive com polidense, muitas mulheres, sabe? Ai, você vai fazer... Ai, e elas mesmo tinham esse pensamento da stripper, de fazer o polidense para o marido, de fazer para o outro. Eu acho que a maturidade, os 60 a mais, não tem mais, veio nessa liberdade. Eu me escolho, tá? E não observo, eu não observo e não julgo as escolhas alheias. Eu tenho a impressão também, desculpa te cortar, que o polidense, por ser uma atividade sensual, as pessoas tendem a observar que o polidense, ou a determinar que o polidense é para jovem, né? Então, como que uma mulher de 60 mais vai fazer uma atividade sensual? Sim, O que é isso? mas aí que tá. No poliesporte, né, aí tem a categoria 60 a mais. No poliexótico, não, é todo mundo igual. E é nesse momento que eu digo assim, gente, eu quero redescobrir e mostrar para outras mulheres nessa idade que elas podem redescobrir a sedução escondida. Porque o que está acontecendo com toda a sociedade? A mulher pode ser mais, tem que ser magra, usar isso, aquilo outro. Mas a sensualidade, a sedução é tabu. Você não pode ser uma mulher sensual, você pode fazer o que você quiser, mas você não pode dizer que você tem a sua essência feminina, tá? Você pode ser bonita, esticada, pronta, sabe? Para ser aceita, como aquela mulher que se trata, eu me amo, então eu vou para a estética, faço isso, faço aquilo, fico magrinha, como eu já ouvi gente falando que você pode ser linda em qualquer idade, dizendo que a beleza está na magreza. Então, não é isso. O que eu mostro por ser uma mulher acima do peso, tá? Que eu não sou uma mulher magra, sou acima do peso, uma mulher que está lá, num salto 20 centímetros, numa plateia, com a minha bunda de fora, tá? E não estou nem aí mostrando sensualidade, porque eu estou na praia, eu estou em qualquer lugar, pode mostrar, qualquer mulher pode fazer, tem que ser... cultivar essa liberdade, essa essência, essa que é a parte prazerosa que eu vejo de você chegar a uma certa idade, buscando a sua essência, sem pedir permissão para o outro. Eu acho que você chegou aqui no ponto que a gente falou sobre essa questão dos corpos, né? Porque existe uma diferença muito grande na gente cuidar do corpo para ser aceita, né? E cuidar do corpo para se aceitar. E também o cuidar do corpo para se amar. Porque, às vezes, a aceitação, independente das gordurinhas, de tudo, você se aceita do jeito que você é. Tá, mas eu estou gorda. Me aceito e me amo. Mas eu estou velha. Aceito e me amo. Eu vejo muito assim, 60 a mais, falando assim, envelhecer. É muito chato, é muito ruim. A gente fica gorda, com estria, com gordura, pererê, parará. Mas, gente, a TPM, imagina a TPM. Lembra da TPM? Ai, gente, coisa horrorosa. Cólica todo mês. É ou não é? Cólica todo mês. Agora o pessoal vem reclamar dos fogachos. Tá, tive fogacho, tive muito fogacho. Mas imagina você ter cólica todo mês, saber que você vai ficar 7 dias mal. Então, isso é aceitar a fase da vida. Sim, É aceitar que você teve a fase da cólica, agora você tem a fase do fogacho. E essa sua atividade é uma atividade que traz muita força também, né? Então, você, na verdade, tem um corpo forte, óbvio, para fazer.
Sim. para fazer, você tem um corpo forte, que é fundamental também para o envelhecimento, para a gente envelhecer melhor, né? Para poder abaixar, levantar, sentar, subir Sim. escada, essas coisas todas. E a Lu, ela trouxe também uma coisa, numa conversa que a gente teve antes, que o envelhecimento trouxe liberdade, né? Você mesma já falou isso aqui, mas também uma percepção de uma maior fragilidade. O balé te deu consciência disso? Foi o balé que te deu consciência disso? Não, na realidade não foi o balé. Eu queria só pegar o gancho aqui da Sandra, da questão da aceitação. Porque eu passei por um processo de não aceitação de mim para mim mesma, tá? Não era o outro que não me aceitava, era eu mesma. Eu costumo dizer que dos 50 anos até quase 60, eu não me aceitava. Eu não me aceitava envelhecendo, eu não me aceitava esteticamente, eu fugia do espelho, eu não aparecia em fotos, eu quase não tenho fotos da minha fase de 50 até quase 60. Então, eu estava sempre batendo a foto. Quando me chamavam para entrar, eu não ia. E se ia, eu ficava lá atrás, escondida. E o balé mudou isso na minha vida. Porque a primeira coisa que acontece com você é você colocar as mãos na barra e se deparar com o espelho. Então, o balé mudou isso completamente. Então, eu passei por essa fase, eu nem sabia se alguém estava deixando ou não de me aceitar, mas eu própria não me aceitava. Então, achei... Quando eu falo isso sobre todo mundo passa aceitação, por isso, eu gente. passei muito por isso também, assim, porque eu tinha uma época, eu acho, o meu foi mais cedo, foi aos 40. Eu me olhava no espelho e falava assim, gente, fugia, tirava foto, fazendo mil caras, fugia. Mas depois de um tempo, aí que dá. A gente vai amadurecendo, vai aceitando, né? E o polidense também agora, o balé, a gente está no colãozinho. Eu fiz balé há pouco tempo, falei com a Lu por conta dela. Comecei a segui-la, né? E achei assim, fiquei muito feliz quando você começou a me seguir. Pensei, a Lu está me seguindo. Fiquei super contente com o balé no colãozinho. E a gente no polidense, não. A gente tem que encarar gordura, celulite, flacidez, tudo caído, varizes, tudo, porque está ali, a gente tem que estar no shortinho para poder se segurar na barra. Então, está tudo ali super escancarado. É aceita ou aceita? Aí você me perguntou, eu falei sobre fragilidade, né? Eu vou falar uma coisa que eu nunca falei antes, mas eu comentei um dia desses com meu marido. Quando eu vejo um casal de velhinhos, bem idosos, na rua, um segurando a mãozinha do outro, eu sinto muita aflição. Porque eu vejo muita fragilidade ali, sabe? Eu vejo muita fragilidade e eu temo essa fase, esse momento, sabe? Porque é como se fossem, mal comparando, duas crianças pequenas, frágeis, uma pegando na mão da outra. Eu vi determinadas cenas mês atrás e aquilo me tocou muito, comentei isso com meu marido e enfim, a gente não sabe até quando vai viver, né? É verdade. Mas é uma coisa que eu preciso trabalhar, a fragilidade que eu falo é nesse sentido. Óbvio, o corpo vai ficando cada vez mais frágil, a gente sabe disso. E eu já vivenciei falecimentos de pessoas da minha família idosas e a gente percebe que o corpo vai falhando. Que tem uma hora que o corpo já não responde mais, né? Mas isso não quer dizer que vai ser nessa ou naquela idade. Cada um acontece numa idade. E o corpo já não responde mais. Chegou o momento, cumpriu a missão. Isso é uma verdade.
Mas, por outro lado, também existe uma poesia, existe um lado bonito nesse casal de mão Com dada, certeza. caminhando, né? Ali os dois companheiros devem brigar muito. Aham. Com certeza. Eu tô 40 anos casada. Mas é curioso, né? Engraçado, é isso. Mas é uma união, né? Eu acho isso, no final, é bonito, é a vida. A vida tem todas essas. Tem aquele momento que a gente está ali aprendendo a andar, né? Que a gente morre de medo do filho, da filha que está aprendendo a andar, que protege, que tudo. E depois a gente vê os nossos mais velhos ali também chegando nessa fase. Mas o mais importante, na realidade, é a cabeça, né? Sim, E a lucidez. a lucidez é que ela é lucidez. fundamental até para você ter a sua autonomia, mesmo que você, uma vez eu ouvi isso e achei isso tão interessante, mesmo que você não consiga trocar de roupa sozinho ou sozinha, mas que você consiga escolher a roupa que você quer vestir, Isso é muito importante. né? Não é interessante? Muito. Você ter o desejo ainda de alguma coisa, estar ali. É. Em que momento vocês deixaram de se preocupar assim tanto com a opinião dos outros e falou, Olha, eu não sei quando eu parei de me preocupar. Eu vou dizer assim uma coisa. Eu me preocupava. Eu sempre fui um pouquinho assim, desde criança, meio aquela frase que as pessoas falavam, muito riso, pouco juízo. Eu sempre fui assim, curiosa, uma pessoa curiosa Entendi. de aprender, querer fazer as coisas. Então, eu fui muito reprimida, uhum. tá? Eu acho que eu comecei a não me preocupar mais com as coisas. Eu acho que agora há pouco tempo, hein? Pouco Pouco tempo? tempo. E você? Comigo 60 anos. 60 anos Pouco é tempo. É a tudo marca. para mim, é a marca, sabe? Eu sempre fui contida também. Eu nunca fui aquela pessoa, eu sempre fui aquela pessoa do porque eu nunca tive a resposta na ponta da língua. Então a pessoa fala uma coisa comigo, quando passou, podia ter falado isso ou aquilo, ou às vezes até tenho a resposta, mas não tinha coragem de falar, mas hoje eu tenho. Hoje Engraçado, eu também era assim. Mas hoje em dia eu escolho a quem responder, porque às vezes nem vale a pena. Sim, mas é isso que a maturidade que os 60 mais tem, traz pra gente. Aí você dá um sorriso, eu digo assim, aí você faz como os pinguins de Madagascar. Sorri a cena, acabou, sabe? É aquela coisa, a pessoa vem, uma atitude, você não tem mais nada para dizer. E preconceito, assim, eu também fiquei curiosa em saber qual foi a coisa mais preconceituosa que vocês ouviram sobre o balé na sua idade, porque o balé é diferente do pole dance. O que ela falou, até levantou aqui a questão da sensualidade, desse tabu, ele também é mais forte que no balé. Sim. Né? O balé já tem uma outra conotação. O balé é o clássico, é o apogeu, né, da suavidade, da feminilidade. E da juventude, né? É. Aquela coisa... Você ouviu alguma coisa do tipo, vai se arrebentar toda para fazer isso, porque... Não nesse sentido. É porque eu faço o aulão do bem, né? Então, eu tenho muitas idosas no aulão. Isso, eu queria saber também do aulão, mas primeiro você fala isso. Mas eu já ouvi, já tive comentários assim, onde é que fica o asilo? Uma velha fazendo balé, ridícula. Isso é no Instagram. Isso no Instagram. Ridícula, uma velha fazendo balé. Lugar de velho é aposentado. Não tem que estar fazendo esse tipo de coisa. Preconceito, esse carisma, idadismo é terrível. Eu tive um no Instagram que foi uma coisa assim de louco, né? Faltava assim 15 dias para um campeonato. Eu acho que eu estava indo para o Mundial. Eu sei que eu ia com uma barra super fria, não sei se era no Sul ou no Mundial, que foi na Polônia. Então, uma pessoa falou assim, eu tenho pena da família dessa mulher, porque se essa mulher cai dessa barra ou morre, tem um AVC. Isso eu ouvi de uma gerontóloga.
tá? Uma mulher que entrou, como diz, eu procuro às vezes para colocar, né? Então, esse preconceito, e não foi nem sobre vestir ou não vestir, foi sobre idadismo mesmo. A sua Da capacidade. uma mulher de 60 e tantos anos, em uma barra, né? Se ela cai, ela morre, eu tenho um AVC. Coitada da família. E também no Estadão, eu fiz uma reportagem para o Estadão, né? Aí até que eu falo, eu tô com uma roupa, sai da gordurinha aqui, não sei o que, não sei o que ela preparar. Todo mundo, a mulherada toda gostou. Aí teve uns 3 homens, tá? Que entraram lá, como sempre aqueles privados, né? Uma falou assim, minha senhora, isso não é coisa de velho, mas falou uma porção de besteira. E o outro falou assim, quanto que ela tá cobrando para capinar um quintal de não sei quantos metros? Ai, que grosseria. Sabe, coisas assim. Mas a internet Mas é terra de ninguém, né? é As terra coisas- de ninguém e deu voz aos imbecis. Né? Exatamente. Mas nesse caso dessa gerontóloga, né? Eu estava em cima de um campeonato, eu parei, olha, aquilo me doeu tanto. Por quê? Você vai se desafiar, você vai para um lugar diferente. Claro, e é um esporte de risco, E é um óbvio. esporte de risco. O seguro foi altíssimo, né? Aí, esporte de risco. Aí eu fiquei assim, meu Deus do céu, o que ela está pensando? Será que é uma... Estou jogando para o universo me falando que eu não devo ir? Aí depois parei assim, eu treinei para isso. Nunca caí. Não vai ser agora uma voz de uma pessoa que não me conhece, não sabe da minha capacidade, que vai me segurar. Mas aquilo me bateu muito forte. Porque é complicado, é terra de ninguém, mas muitas vezes a gente se incomoda, né? Sim, Porque aquilo. a pessoa fala e às vezes bate num lugar ali que acerta feio. Agora me fala do aulão do bem, né? Que não ficou só no balé para você. Você é um balé também com um senso de propósito aí, de levar isso para as outras pessoas. Pois é, quando eu fiz 1 ano de balé e com as postagens que eu fazia no Instagram, eu tive muito retorno de pessoas querendo fazer, se encorajando a começar a fazer balé e tal, mas é muito difícil você encontrar uma turma específica para 60 a mais, para terceira idade. E quando eu fiz 1 ano, eu fiz uma aula, reuni algumas pessoas, eram 20 pessoas, e para comemorar aquele 1 ano, e as pessoas ficaram tão felizes de terem participado junto comigo, e a partir daquele momento eu criei o Aulão do Bem. E o propósito dele é um aulão inclusivo para qualquer pessoa, qualquer idade, qualquer corpo, e tenha experiência no balé ou não, qualquer pessoa pode participar. E ele acontece 1 vez no mês, geralmente o 1º sábado, cada mês numa escola de dança diferente, um espaço diferente de dança, e a gente tem um projeto, uma parceria com o projeto Vi Dançar, que para você participar você faz uma doação para esse projeto. E participa. Vou aproveitar para convidar que dia 6, sábado que vem, tem aulão. Estão convidadas, tá? Obrigada. E onde vai ser? Esse vai ser em Ipanema, na Prudente de Moraes, no Conservatório Dança e Arte. Bom, o nosso programa estará indo ao ar depois dessa data. Depois dessa data. Mas é só seguir no Instagram. É só seguir no Instagram que terão outras aulas, né? Balé 60, todo mês tem um aulão. E eu costumo dizer que é mais do que uma aula, sabe? É um acontecimento, é um encontro de pessoas que querem estar ali, que se sentem pertencentes. E o que era para ser um encontro 60 a mais, é um encontro que tem desde meninas de 8 anos de idade, meninas e meninos, até pessoas de 90 e poucos anos. Então tem uma troca, uma energia maravilhosa. Vale a pena, tá? Com certeza. Eu sempre tive vontade de cantar dessa vez. Olha, e você também usa, com certeza, toda essa sua energia, toda essa sua experiência dentro do Polidense para trabalhar com desenvolvimento humano, né? Sim. Hoje em dia,
Porque muitas mulheres chegam aos 60 acreditando que é tarde, né? Sim, porque crenças limitantes que são espalhadas pela sociedade, como ela já falou, como nós ouvimos muito, já passou da idade, isso não é para mim, não é o meu corpo, isso é para novinha, para outras mulheres. E eu trabalho, né, como mentora de mulheres maduras nessa mentoria, trabalho também a autoestima, a autoconfiança, porque quando a gente se conhece, aí que tá, a gente já começa a não dar voz às outras pessoas dessa forma de se limitar, né? Se limitar pela idade, se limitar pelo corpo, pela própria história, né? Porque a nossa história vem carregada, né? Vem com peso de muita censura, muitas limitações e muitas coisas que a gente deixa de fazer, né? Por conta do olhar do outro. Então, nessa mentoria, além de trabalhar autoestima, autoconhecimento, autoconfiança, a gente também trabalha um pouquinho do corpo. E agora estou fazendo umas novidades que a gente pode fazer, né? Sim, mas você tem uma formação, você vem da área financeira, não é isso? Sim. Mas tem formação em coach. Tenho. Eu trabalhei 30 anos na área financeira, vim de finanças, análise de empresa, coisa toda. E quando me aposentei, aí eu me redescobri fazendo uma coisa que eu sempre quis fazer, que é trabalhar com pessoas, desenvolvimento humano. Tem a formação em coaching, neurociência, programação neurolinguística. Eu digo que aí eu junto não só a formação, como toda a minha experiência de vida. Porque é aquela coisa, às vezes a gente já passou por aquela dor, né? Como a dor da aceitação, a dor das crenças, dos preconceitos. E a gente pode juntar todo esse conhecimento com experiência e dar uma coisa muito boa. Eu digo assim, pelo menos você vai sair com alguma coisa diferenciada no seu olhar. Exatamente. São várias. Então, olha, são duas mulheres incríveis, maravilhosas, que a partir dessa experiência com atividades físicas, elas também levam essa liberdade, esse autoconhecimento, porque dançar também é autoconhecimento, é você chegar lá e perceber, né, que pode se movimentar, também a trazer liberdade. É muito bacana, gente. Olha, a gente está chegando ao fim já desse episódio, né? Vai rápido demais. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês duas. Por que vocês, aos 60, podem mais? Porque nós decidimos que podemos. Maravilha. Olha, escolhas, né? E sentimos mais liberdade. Nós podemos, porque sentimos que toda a nossa capacidade, né? Como somos capazes. E deixamos crenças que não nos servem mais, né? E por isso nós estamos podendo cada vez mais. Eu aconselho a todas as mulheres buscarem dentro de si toda essa capacidade esquecida, toda a sua essência. Eu digo assim, não é retornar à adolescência, mas ter esse propósito, esse brilho no olho de viver mais 10, 20, 30 anos, sabe? Com a juventude interna. Por isso nós podemos cada vez mais, porque nós não nos limitamos. Ai, maravilha. E dizer que 60 pode mais. Pode mais sempre. Pode mais, 60 pode mais. Ai, gente, que bacana. E vocês querem falar mais alguma coisa? Bom, acho que essa foi sua mensagem final, né? Vocês querem dar mais alguma mensagem, falar mais alguma coisa sobre vocês? Eu posso dar uma mensagem? Mulheres, tá? Mulheres, não se limitem. Busque seus sonhos, apesar da idade, porque a idade é somente um número. O que importa é o que está na nossa mente, o que está na nossa cabeça, os nossos desejos e vontades. É verdade. Eu falo a mesma coisa. Não se deixe impressionar com o que o outro vai falar ou vai pensar e não espere chegar aos 60 anos. Adolescentes, por favor, façam mais, sejam mais livres, vocês são tão lindas. Então,
façam por vocês. Exatamente. Se escolham e façam as suas escolhas. Não permitam que ninguém escolha nada pela gente, né? Em nenhum momento. Olha, meninas, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Foi um papo inspirador, gente. Muito obrigada. Obrigada, foi ótimo. Olha, nós ouvimos duas histórias muito diferentes, né? Uma pessoa que encontrou o balé aos 60, realizou um sonho, a outra que encontrou no pole dance uma forma de mostrar sua potência, mas no fundo ambas mostraram a mesma coisa, que envelhecer não é abandonar desejo, gente, é ganhar liberdade para realizar tudo o que a gente quer, tá? Não é o fim, é o começo de outras possibilidades. Essa segunda metade da nossa vida que a gente tem que viver da maneira que a gente deseja, da maneira que a gente escolher para nós mesmos. Tá? Lu, Sandra, de novo, muito obrigada. Gente, olha, e vocês que estão aqui assistindo, compartilhem esse episódio com alguém que precisa se inspirar nessas duas mulheres incríveis. Tá? E se inscrevam no canal do 60 Pode Mais. Obrigada ao Clube Empreendedor Brasil por esse estúdio maravilhoso para eu gravar aqui o 60 Pode Mais. Eu sou Carla Cabral e esse foi mais um episódio do 60 Pode Mais. Obrigada pela sua companhia.